Quem vos fala aqui é o Igor do Caçadores Jovens. Com muita alegria, com muita satisfação que eu convido a pessoa que eu imaginei que eu teria uma entrevista depois de muitos anos, e ela já fez aqui parte do grupo, né? E eu queria apresentar a nossa querida amiga, escritora, ex-comissária de bordo. Vou apresentá-la melhor para vocês. Melissa Tobias, seja bem-vinda à nossa transmissão. Oi, Igor. Boa noite. Oi, Melissa. Boa noite. Para todo mundo. Tudo bem? Tudo. Eu estou meio que improvisado. Agora estamos oficialmente ao vivo aqui, numa transmissão para o nosso grupo Caçadores Jovens. Queria poder apresentar a sua história ao nosso grupo, a história do livro e a polêmica, né, que aconteceu, que coincidiu com o ano de 2020. Nossa, vai ter muita coisa para ser conversada, muito falado. A minha transmissão de áudio para você tá boa? Tá. E a minha? A minha tá tudo bem? Tá ótima, tá excelente. Aqui eu consigo receber o teclado. Oi? Tá dando pequenas travadinhas para você também? Um pouquinho de trava, mas eu estou tirando alguns itens aqui. Vamos ver se de repente deu uma... Agora para mim aqui ficou excelente, não sei para você, mas... Bom, então, primeiramente, Melissa, eu desejo vida longa e próspera, como assim diz o lendário Spock, né, o personagem eterno do, né, Leonard Nimoy, que participou desse seriado fantástico chamado Jornada nas Estrelas. Vamos lá, tenho muito para começar a perguntar, e assim, para começo de assunto, você foi comissária de bordo, né, no seu briefing que eu li aqui. Quando criança, você encontrou nas suas inspirações, né, no seu momento de, vamos dizer assim, inspiração ou de descanso, ou até, né, naqueles momentos que a gente procura um lugar para se sentir à parte, e você encontrou os livros da ficção científica, né? E isso aí, para mim, foi o espetáculo, né, inicial da história do seu livro, né? Nenhuma ideia nasce por querer. Sempre tem um ponto de inspiração. Isso é só uma perguntinha que eu botei fora do briefing. Mas, assim, conta um pouco da sua história pra gente, por gentileza. Isso. Então, para quem não me conhece, meu nome é realmente Melissa, não é um pseudônimo. Eu fui comissária da Varig, comecei a voar com 19 anos, fui comissária durante 10 anos da Varig. Aí eu me formei em naturologia, que é medicina holística, e agora, atualmente, eu trabalho como designer de exteriores. E a escrita criativa é meu hobby, né? Que não dá para viver disso. Você não se sustenta escrevendo livro, né? Meu hobby, eu escrevo quando eu tenho tempo, e é uma coisa que me dá muito prazer, é uma terapia que me traz muito prazer. O que eu mais gosto de fazer é escrever, imaginar histórias, né? Essa parte de criação artística é o que eu mais gosto. É fascinante. É o que eu falo, as pessoas, elas têm um ponto em que a própria... Assim, eu não sei explicar, né? Grandes historiadores, eles já relatam que os idealizadores, os criadores de uma ideia, eles nasceram repentinamente, ou ganhar esse conhecimento de modo repentino. E isso, para mim, já é uma dádiva, que a senhora, né, praticamente engrandeceu nesse livro aqui espetacular, chamado Realidade de Medium, né, que eu confesso para todos vocês, é que eu li umas 3 ou 4 vezes esse livro, para me poder absorver toda a gama e toda a intensidade dele. E eu fico feliz de poder estar aqui falando com a senhora. Bom, prazer é meu, isso aí. Obrigada pelo convite. Isso aí. Então, eu vou aqui
chamar um conjuntinho de perguntas que eu elaborei para perguntar à senhora. Né? Assim, como eu disse, eu fiquei muito impressionado com o livro, né? E durante a leitura eu observei sobre muitos aspectos as várias passagens do livro sobre questões ufológicas variadas. A senhora tem algum caso que considere um relato específico e que tenha te dado referências? Se possível, a senhora poderia comentar algum caso que a senhora lembre que trouxe algum ponto de inspiração dentro da sua obra? Então, esse livro, o ponto de partida foi um sonho que eu tive. Eu sonhei que eu era Madu, que eu era abduzida e estava numa nave. Esse foi o ponto de partida. Aí eu usei muito compilado, porque naquela época, desde os 14 anos, eu fiz curso Provida, de meditação, então eu sempre li muito sobre espiritismo, sobre ufologia, desde a parte mais pé no chão da ufologia, que é a parte mais científica, até canalizações, eu sempre gostei de tudo, de todas as visões, né? Então, nesse livro tem um compilado de muitas obras, de tudo aquilo que eu li ao longo de décadas, né? E se eu tivesse que citar um livro, e também os livros de ficção científica, que eu sempre fui apaixonada por ficção científica. Então, e se eu tivesse que citar um livro, assim, como uma inspiração, qual que foi a maior inspiração, seria a Geometria Sagrada, que seria o livro O Antigo Segredo da Flor da Vida, do Roald Melchizedek. Eu me baseei bastante na Geometria Sagrada, na Ayurveda, então, mas é um compilado de muitos livros que eu li ao longo de muitos anos. Geometria Sagrada, e se eu não me falha a memória, ele inspirou, assim, dizem que o Geometria Sagrada ele fala que até os grandes pensadores do passado, Aristóteles, Ptolomeu, tem tantos outros, principalmente os que são focados em matemática e astronomia, eles falam que até a própria Terra mesmo não é obrigatoriamente a esfera que a gente pensa. Eles veem a Terra como um gigantesco dodecaedro com pontos magnéticos especiais, né? E, quer dizer, tem um argumento muito, para mim, eu considero muito forte a favor dessa ideia. É um espetáculo. Algum comentário sobre? Não, é isso mesmo que você falou. Inclusive, a nave, né, que é uma abduzida, é um dodecaedro estrelado, que é a forma, segundo a Geometria Sagrada, é a forma do universo. Existem vários universos, a forma do universo é um dodecaedro estrelado. E a nave tem essa forma justamente porque a nave é um universo à parte, o universo da Madu, o universo dela, né? Espetáculo. Onde ela vai viver as experiências para expandir a consciência e criar uma nova realidade. Uau, espetáculo. A nossa quarentena, a nave é a nossa quarentena. Atualmente o planeta Terra virou essa situação atual, é verdade. Bom, deixa eu verificar aqui se alguém tem perguntas. Acho que no momento não, o papo está tão agradável, as pessoas estão gostando. Eu vou até para a próxima pergunta, em que eu comento com a senhora. Vamos lá. Eu pude, como nós conversamos até previamente, observar a gama da cultura indiana aplicada desde o perfil da personagem médium até os muitos cenários em que ela se encontra, além do conhecimento que a senhora tem em cultura indiana, dado que até os livros antigos como Rig Veda, Ramayana, Mahabharata, contém informações de ciências antigas datadas de 5.000 até 20.000 anos, que comprovadamente mostram que deuses aqui vieram e ensinaram suas tecnologias aos humanos. Poderia comentar a sua opinião sobre essa influência? Porque em naturologia a gente estuda Ayurveda, eu gostei muito de Ayurveda e acabei me especializando em Ayurveda, fiz pós-graduação em Ayurveda. E para estudar Ayurveda, estudei os Vedas também. E uma coisa interessante dos Vedas, que é escrito em sânscrito, que é um idioma universal, porque ele é um idioma que fala a língua matemática. Cada palavra tem um comprimento de onda e uma ressonância magnética que ressoa exatamente como o objeto ao qual ele se refere. Por exemplo, Madhu significa em sânscrito mel. Em Ayurveda, mel é uma substância curativa, altamente curativa. Quem trouxe essa substância curativa nas abelhas foram os deuses. Então, quando você se fala a palavra Madhu, você está ressoando
o comprimento de onda similar à substância mel. Então, um idioma universal, por isso que eu coloquei como se fosse o idioma dos alienígenas, o sânscrito. E em Ayurveda, nos Vedas, está escrito que os rishis, eles escreveram os textos védicos, porque a gente estava entrando na Kali Yuga, numa era onde a gente perderia a nossa conexão com a divindade, com a nossa centelha divina, e a gente ficaria cego, a gente perderia a memória ao nascer, perderia a conexão com a nossa divindade. Então seria um momento muito difícil para a gente evoluir, né? Então eles escreveram o Ayurveda, os Vedas, para poder ajudar a humanidade durante esse processo sombrio, que é a Kali Yuga, que agora está chegando ao fim. Esperamos, né? Esperamos. Eu pude trajetoriar esse paralelo, como a senhora comentou, esse detalhe importante da forma com que as palavras são situadas para que elas enalteçam, né, aquele objeto usando seu comprimento de onda a partir de partículas. Em algumas culturas no mundo, eu pude ouvir, por exemplo, tem quem faça aquele som OM. Aquilo é uma espécie de tom harmônico que é usado na cultura do Islã, que é usado pelos budistas, que é usado em várias culturas. Eu sempre vejo esse paralelo curioso de como as ondas sonoras parecem, né? O som do universo. Exatamente, elas parecem ter uma conexão tão profunda. Eu ouço, confesso para a senhora, eu fico até arrepiado, mas ao mesmo tempo maravilhado, né, de entender que esses sons, eles, sim, parecem ter essa interação que parece te tirar do solo, e é como se você estivesse de fato flutuando através. O mantra indiano, por si só, eu ouço em casa, às vezes eu fico em estado de relaxamento contínuo, e eu posso ficar assim por horas, inclusive. Olha, ótimas referências, eu gostei dessa pergunta, porque ela tem toda uma gama, mas eu percebo que tem muito mais. Parece que em todas as culturas do planeta, assim, a senhora já deve ter analisado esse detalhe, todas elas usam cultura sonora, né? E essa cultura sonora ela é variada, mas ela parece ter uma mesma linha, né? Uma mesma tangente de conhecimento para ser criada. O que a senhora acha desse detalhe? Isso porque você está falando de som, né? Som é matemática, matemática é o princípio de criação do mundo, né? Então, e na musicoterapia é muito legal, a música, a frequência correta, sendo trabalhada de forma correta, ela tem um poder incrível de cura, né? Ressoando com você, ela muda a sua vibração, a sua ressonância. Então, a música, inclusive, ela cria formas geométricas, né? Você já viu aquele experimento que, dependendo do som, vai formando formas geométricas, né? Sim, eu já tive a oportunidade de ver esse experimento. A música, o som está ligado totalmente ligado à matemática, à base da criação do universo, né? Olha, eu fico fascinado, realmente. Eu fico imaginando esses músicos através da história, né? Verdadeiros, eu não digo maestros, inclusive a senhora usa no livro, né? Sebastian Bach, né? Ele junto com... ele está lá na nave. Ele junto com outros grandes músicos da história, Mozart, Chopin, entre outros, assim, parece que todos eles, pelo que eu li até num livro, acho que foi o livro dos Espíritos, não sei se tem esse episódio, se alguém quiser me corrigir, pode me falar que até os músicos destas épocas eram, na verdade, mestres que trouxeram, né, essas músicas divinas capazes de botar, assim, deixar a pessoa em outro estado de imersão e realidade. Né? Então, acho impressionante esse caso. Bem, eu vou agora para a próxima pergunta. Vamos lá. Na sua obra, a constante da teoria dos antigos astronautas e a possibilidade de que somos observados por civilizações mais avançadas, incluindo até o fato de que a Terra seja um palco de disputa entre raças que estão aliadas ao governo do nosso mundo, né, para manter e atender a seus objetivos, de ordem desconhecida para nós. Qual é a sua visão sobre estes fatos, nessas circunstâncias, e se eles serviram de base para o seu livro também? Sim, eu acho que serviram. O livro precisava de um vilão, né? E quem não sei qual
o melhor vilão que existe, o próprio Lúcifer, que eu usei a personificação do Marduk, usando aquela teoria eram os deuses astronautas de Nibiru. No livro tem ele, e ele veio como a personificação do Marduk lá em Nibiru. E eu usei toda essa... E na verdade, essa questão da nova ordem mundial, governo oculto, todas essas questões, essas hipóteses, eu falo muito mais no meu próximo livro, que vai ser, acho que essa semana, 3.338, porque a realidade de Madu, eu vi um cenário promissor, não ocorreu uma terceira guerra mundial, então a humanidade seguiu um determinado caminho promissor. No 3.339, que é onde haverá uma revolução, onde passará essa transição que estamos vivendo agora, teve o caminho contrário, a nova ordem mundial tem o controle da humanidade, os Illuminati estão lá na ponta da pirâmide, então é um cenário bem diferente. Então, eu falo sobre a nova ordem mundial, eu falo muito mais no meu segundo livro do que no da Madu. Sem palavras. Eu não tenho palavras para descrever. Eu estou ouvindo aqui, basicamente, né, a conexão que a senhora faz do personagem, inclusive, né, num dos parâmetros e no detalhe do livro, que eu percebo que até a senhora inclui os homens de preto, né? E na cultura ufológica moderna, os homens de preto são uma espécie de agente, que existem até 3 hipóteses, que sejam elementos do governo com interesses negativos assim, de manter a verdade absoluta de que civilizações avançadas no universo existem e que estão ali em interação com a humanidade. Tem quem acha que é um grupo independente, há quem já falasse em, como é que nós vamos dizer, a própria Illuminati, tá? A própria Illuminati e seus muitos subgrupos que existem no planeta, né, foram intitulados até com supostos contatos, né, com essas raças. E que, como a senhora falou de Lúcifer ter uma conexão com os reptilianos, né, seriam os reptilianos os mais interessados no nosso planeta, mas não em sentido à humanidade. Pelo que muitos já pesquisaram, né, os contatos com reptilianos, em alguns casos, são agressivos, em outros são, entre aspas, amistosos. Essa deformidade sempre provocou, nos relatos de contatos de terceiro grau, essa assim, dança, né? E quando você faz a pesquisa além, né, no passado da humanidade, em que nós falamos dos sumérios, onde Zecharia Sitchin traduz, né, as tábuas sumérias e descobre a existência dos Anunnaki, de que eles são seres reptilianos ou seres próximos, né, seres serpentes, como a sua obra narra, né, a descrição deles. O que eu pude perceber é que parece que o planeta Terra virou um palco de uma guerra, né? Em que, assim, até o próprio livro sugere que não se sabe se vai existir vitoriosos, mas uma coisa é certa. O que traduz um pouco isso são os fatos curiosos sobre a abdução, em que muitas das pessoas parecem entender que as raças ou as entidades que as sequestram parece que não se importam com o estado de humor, sentimento de apreensão ou de desespero que aquele contatado está vivendo, deixando a entender, claro, que talvez as civilizações não estejam aparentemente se importando, né? Então, estou incluindo esse relato e, assim, se a senhora pudesse me dar um comentário, né? Não é pouco, porque no seu livro ele detalha isso ponto a ponto, parece até que é a própria história em si. E eu fiquei impressionado com isso. Eu acredito, assim, isso é intuição minha. Eu acho que o planeta Terra, existem muitos outros planetas na galáxia. Isso, para mim, é meio que óbvio. Mas eu acho que o planeta Terra, ele é uma joia muito preciosa, ele é muito raro, porque ele explode de vida. E o planeta Terra é uma menina muito jovem ainda, então tem muita coisa ainda para acontecer nesse planeta. E é uma joia muito rara. Então, eu acredito, sim, que deva haver um interesse muito grande, né, por vidas inteligentes por esse planeta, muito interesse em pesquisa e tudo mais.
Mas, segundo a espiritualidade, diz que isso não podem aparecer, se revelar, não tá aberto a visitas, não estamos abertos a visitas, porque a gente tem muito que crescer ainda, e esse tipo de visita atrapalharia nossa evolução, né? Quanto aos reptilianos, eu acredito sim que exista do mal e do bem, assim como ser humano, pessoas de boa índole e de má índole, né? Inclusive o capitão da nave, que é uma nave confederada, nave que a nave foi abduzida, ele é um reptiliano, um homem serpente, né? O pai da Arveda, ele usa um avatar que é a Cessa, que é uma serpente. Então, o pai da medicina do nosso universo é uma serpente. Inclusive, a medicina usa, né, a serpente como símbolo. Então, a gente tem que tomar cuidado para não fazer esse tipo de julgamento, né? Todos os reptilianos são do mal. Eu acredito que existem os dois, né? Existem os reptilianos que são tipo os Spocks. Eles não são emotivos iguais a gente, porque são reptilianos, mas eles têm uma boa índole. E tem aqueles que ainda não amadureceram espiritualmente. É aquela velha história, né? Nesse sentido, é como eu vi uma frase do Giorgio Tsoukalos, do Alienígenas do Passado. Ele fala que o universo é yin e yang, né? Então o mal, tanto quanto o bem, parecem permear o universo, e essas civilizações, eles podem ter tido a opção de seguirem. Tem até uma cena curiosa, a senhora me lembrou agora, de Star Trek Além da Escuridão, que no começo do filme tem a passagem, né, em que eu sei qual que você vai falar. Spock está lá no vulcão, e uma das regras da Federação da Frota Estelar é que naves não podem interferir na história de civilizações antigas. É muito legal essa parte do filme. Pois é, aí você vê aquela civilização sucumbindo diante de um vulcão, eles preocupados em salvar o Spock, e tem que levantar a Enterprise, aquele gigante de quase 980 metros, em um vulcão para teletransportar o Spock, e o experimento do Spock consegue parar o vulcão, né? Então, assim, a cena seguinte, em que eles começam a desenhar o formato da Enterprise na Nemesis, criou uma... Vamos botar assim, como é que eu vou botar assim? Criou uma simbologia, né? Uma deusificação daquela forma. Como uma religião, né? A nave virou uma religião. Virou o coração da religião deles. E a gente vê esse exemplo no passado do nosso planeta. O Zecharia Sitchin, ele deu talvez um dos primeiros passos, né, para que nós entendêssemos quem era o planeta Nibiru, os sumérios. Nossa, eu não tenho, assim, a gama é tão grande que eu fico me perguntando o que aconteceu realmente do nosso passado. Eu não consigo mais aceitar que livros religiosos com certas parábolas que soam infantis ou fantasiosas tenham que ser a mesma coisa. Não, tem algo a mais. Só que talvez naquelas épocas remotas, devido à humanidade não ter tido acesso a conhecimento, né, talvez alguma coisa não tivesse sido tão importante. Acho que nós somos o fruto, seja de um processo de colonização antigo, de alguma alteração genética, nos foi dado esse benefício para hoje não só termos o poder de contestar e duvidar, mas saber que, de certa forma, eles, de alguma forma, de uma maneira, estiveram na nossa realidade. Bom, eu vou até a próxima pergunta. Então, em 28 de junho de 1971, Chico Xavier dava sua primeira entrevista ao programa Pinga Fogo, da extinta TV Tupi, Canal 4 de São Paulo, falando sobre as civilizações extraterrestres, que era futura, que traria mudanças à civilização humana, o que muitos chamaram também de a Era de Aquário. Vários foram os documentários e matérias que eu li na internet, o Data Limite, entre outros afins. No seu livro não vi só passagens, mas a missão que a personagem vivencia tem um apelo espiritual intenso. Poderia comentar essa influência do seu livro? Então, para quem ainda não sabe, eu acho que todo mundo já sabe, mas para quem não sabe, desde que o homem pisou na Lua, foi estabelecido 50 anos
de prazo, né, de limite para a humanidade ver se aconteceria ou não uma terceira guerra mundial. Se houvesse a guerra mundial, a humanidade, grande parte da humanidade seria dizimada, teria muito sofrimento, e ia atrasar muito essa transição planetária, milênios. E se não houvesse nenhuma guerra mundial até essa data, desse prazo de 50 anos, a gente passaria nessa transição planetária agora, né? Então foi aí que eu peguei a data 2020, que o Chico Xavier deu a data limite de 2019. Se eu pensei, 2019 está muito em cima, né? Para jogar um pouquinho mais para frente. Aí eu pensei, em 2020, pode. Aí eu pensei, chutei, né? Uma pandemia viral que vai vir como chacoalhão para a humanidade mudar, para ver essa mudança, né? Necessária para mudar a sociedade, mudar os conceitos e tudo mais. Eu imaginei uma pandemia viral em 2020. Então, o Chico Xavier teve total influência na inspiração para eu escrever meu livro, né? Porque eu baseei totalmente nessa data, nesse limite que ele estabeleceu. Inclusive, quando eu comecei a escrever o livro, antes de começar a escrever, havia 2 finais possíveis para o meu livro. O final que teve, que é o final promissor, que não aconteceu a Terceira Guerra Mundial, e havia um segundo final, que poderia ser o livro. Meu coração me disse para escrever esse final como se não houvesse a guerra. Mas existia um outro final, que seria bem triste, no livro. E tudo isso baseado nas escrituras nas escrituras foi que ele revelou para o amigo dele, né, o Geraldinho, e que ele falou no programa, da Fome. Eu estou com influência no minha obra. Nossa, imagino. Além, assim, parece que na história da civilização humana, vários foram os cataclismas passados, né, incluindo acho que teve na época o antigo dilúvio, que é citado na Bíblia. Deixa eu lembrar aqui, nos livros do Islã, onde há as passagens, né, também do dilúvio. Eu sempre me questionei sobre um fato que, assim, será que eles serviram como testes iniciais para uma civilização que, assim, já que ela assim, numa época que era fácil ter contatos com esses deuses. Eu entendo que, de certa forma, as pessoas que tinham contatos com esses deuses mais facilitado do que outras começaram a meio que criar essa base religiosa e deturpar a ideia real dos deuses. Né? E, assim, começaram a colocar essas ideias como medos. Eu entendo, assim, inicialmente como medos, né? Não eram medos, talvez. Seriam eles, talvez, testes para aprimoramento da nossa civilização? Em vários saberes antigos, é interessante que muitos deles falam de transição planetária, do ciclo do planeta, todos eles convergem, né, com relação a isso. Nos Vedas falam de ciclo, e que antes desse ciclo que a gente está, no Kali Yuga, realmente, a humanidade tinha contato, tinha conexão com os deuses, com a nossa centelha divina, com os seres de luz, tinha essa conexão direta, né? E agora, na Kali Yuga, durante a escuridão, a fase de escuridão das trevas, que é a qual a gente vive, a gente perde totalmente essa conexão. Então, eles tinham contato, né, com seres que os menos evoluídos consideravam de deuses, né? Eles eram iluminados, eram mais sábios, eram alienígenas muito inteligentes, que muitos vinham para ajudar, outros não. Então... Verdade. Bom, enfim, agora eu vou entrar, antes de eu parar um pouquinho aqui para ler a mensagem que o pessoal está comentando aqui no chat, agora eu acho que nós vamos adentrar a grande pergunta que deixou a internet empolvorosa. Né? Ela começou com uma postagem de WhatsApp que alguém, né, printou a página 183 e botou escrito chocada. Como pode isso? E realmente a coincidência, né, do ano é que foi espetacular. Então isso meio que chamou a atenção das pessoas por ter sido um livro publicado em 2014. Eu vou ler aqui a
pergunta. E vamos lá. Né? É como eu comentei. Considerando que a postagem disparada nas mídias, no Facebook, WhatsApp, Instagram e afins, deixou algumas pessoas até chocadas com essa coincidência, considerando até mesmo uma profecia, né? Como eu comentei com a senhora, que é o livro de 2014. O que a senhora tem a dizer? Dizer e sobre como as pessoas têm reagido a esse texto, assim, quais são as sensações que a senhora mais viu e reportou, né? E eu até cheguei a ver algumas entrevistas em outros canais que isso mostraram surpresa. Até cito o Jornal Extra, cito O Dia, né, jornais aqui do Rio de Janeiro que comentaram, né? E, assim, eles se mostraram até com certo grau de susto, porque a gente está vivendo esse cenário da pandemia do Covid-19, né, que está provocando a necessidade de lockdown ou isolamento quase, ou até total, né, de alguns países para manter a sua população protegida. A senhora teria como comentar e até mandar uma mensagem a essas pessoas para que elas possam ficar assim mais calmas, tranquilas? Alguma mensagem que a senhora gostaria de compartilhar para elas? Tem muita gente que fica preocupada porque nesse trecho fala morreram mais de 3 bilhões de pessoas e eu falo só atingiu pessoas que não têm amor no coração. A gente tem que ir com calma aí, porque primeiro a gente está falando de um livro de ficção. Se teve alguma profecia nisso daí, foi totalmente inconsciente, eu fui pega de surpresa como todo mundo. Então, porque eu nem lembrava que tinha escrito aquilo, sabe? De quando ia virar em 2020, não me lembrava. Eu só fui lembrar depois que eu reli, que eu fiquei surpresa. Então, a gente tem que pensar assim, o livro de ficção, ele tem sim verdades nele, mas as verdades estão em metáforas, né? Estão na subjetividade, porque o artista ele tem capacidade de se conectar com o seu eu superior, né? O processo, pelo menos quando eu estou escrevendo, eu fico totalmente em alfa, eu fico totalmente conectada com algo que vem, sei lá, eu falo vem do coração, né? Não vem da razão, vem do coração, eu fico totalmente lá em outro mundo. Então, tem essa magia no livro, tem uma verdade lá escondida, oculta, mas a gente não pode fazer a leitura literal de um livro de ficção, né? Isso é perigoso. Para de ficar acreditando, vai morrer mais de 3 milhões de pessoas, eu não acredito, isso não faz sentido, né? E também que isso atinge corações de pessoas que não têm amor, a gente sabe que isso também não é verdade, né? Tem a questão psicossomática, assim, toda doença viral é psicossomática, ou seja, é o estado emocional que acaba caindo o sistema imunológico, manifestando a doença. Tem a questão psicossomática, é um vírus psicossomático, mas a questão dessa psicossomática não é a falta de amor do coração. Eu ainda não sei qual que é a psicossomática desse vírus, porque eu não conheço ele, não sei como que ele funciona, nem sei se sabem ainda direito como funciona, né? Antes diziam que era só atacava só o pulmão, agora já estou falando de uma doença sistêmica, né, que tira o oxigênio das células do corpo inteiro, né, alguma coisa assim. Então, não tem como saber qual é a psicossomática, mas não é, a gente já sabe que não é, quem não tem amor por coração. Então, vamos fazer leitura literal de trecho de livros de ficção. E eu sinto de verdade no meu coração que o futuro da humanidade é muito próspero, que a gente é absolutamente chamado pela espiritualidade, estamos defendendo, está tendo uma guerra espiritual segundo o espiritismo, né? Estão lutando muito por nós, já venceram, só que é óbvio que são contra essa transição planetária, a Terra ser uma terra de generação, eles não vão desistir, então está tendo uma guerra e eles estão lutando muito pela gente. E o que a gente pode fazer para ajudar é buscar autoconhecimento, expandir amor, ter fé, sabe, ter esperança. E eu acredito que a gente vai ter um futuro muito próximo, né? Depois que a casa está sendo limpada, né? Muita poeira, muito caos. Mas depois que limpar tudo, a gente vê tudo organizadinho, bonitinho. Né? Esse caos faz parte do processo de limpeza, de melhoria, né? Com certeza. Eu até tenho lido, né, que alguns textos espíritas que têm sido colocados na internet têm comentado que essa é uma era na qual a humanidade está sendo colocada nesse processo de expiação,
até com o propósito de que as pessoas demonstrem cada vez mais solidariedade, a humildade, a compaixão, né, e a verdadeira capacidade para que elas adentrem essa nova era, né, que vai, nem, não digo nem que está se aproximando, ela já começou há muito tempo e assim, tem até tido uma coincidência curiosa que eu tenho observado, que durante o processo da pandemia, aqui no grupo mesmo, a quantidade de avistamentos de OVNIs, inclusive aqui sobre o Rio de Janeiro, cidades próximas com Resende, que tem o pessoal de Resende acompanhando aqui o chat, tem pessoas em São Paulo, pessoas em vários lugares do nosso país, para não dizer o resto do planeta, que elas têm observado essas luzes. E muitos me perguntam, você acha que esse é o final dos tempos? Enfim, os alienígenas vão chegar, e para ficar mais interessante, ainda por cima o Pentágono, né, essa entidade dentro do governo norte-americano, que é responsável pelo controle das Forças Armadas dos Estados Unidos, soltou, né, as filmagens de 3 OVNIs. Quer dizer, isso no meio dessa, entre aspas, situação que a gente está vivendo, praticamente aqueceu, né? Não vou dizer que aqueceu, ela tacou fogo, literalmente, né? E as pessoas agora estão falando, caramba, será que depois disso os alienígenas vão aparecer? Não tenho essa ótica. Vai demorar muito ainda. Quer dizer, se aparecer agora, coisa boa não é. Alguma eu coisa acho que essas últimas aparições aí, teve muitos médiums falando que não era boa coisa. E que se vier agora, conseguirem aparecer agora, suspeite, porque coisa boa não é. Porque eles só virão mesmo, de fato, quando a gente estiver preparado. E quando que a gente vai ter preparado? Quando a gente despertar maestria dentro da gente, quando a gente parar de usar muleta espiritual, porque se eles vierem agora, o que a gente vai fazer? Usar os palpitados de muleta espiritual. Palpitados são os nossos, não eles. A gente vai começar a usar os alienígenas de muleta espiritual, então usar, em vez de buscar a nossa luz dentro da gente, né? A nossa maestria dentro da gente. Então, primeiro a gente tem que despertar, expandir a consciência, ter conexão com a nossa centelha divina. Aí sim faz sentido eles virem, eu acho que isso ainda está bem longe de acontecer. Então, tem que tomar cuidado, né? Desconfiar sempre, né? Se vier algum salvador do mundo, com cara de bonzinho, de santinho, desconfie, porque o mal adora usar aquela fantasia de ovelha, de bom santo, de bom samaritano. A gente não precisa de salvador, a nossa salvação está aqui dentro da gente, a gente tem que se salvar, a gente tem que resolver nossas tretas sozinhos. Né? Então, parar de ficar usando muleta espiritual, esperando o Salvador, isso não vai acontecer. A salvação está dentro de você, dentro da gente. Algum paralelo com o anticristo da Bíblia? Né? Então. Sem comentário. Então, pelo que eu estou vendo aqui, o pessoal tem comentado. Vamos lá. Vou mostrar esse aqui. Tá aparecendo como Facebook User, né? As pessoas têm comentado, né, que você do dia para a noite virou uma profeta, né? Segundo o comentário aqui, né? Tá, aqui só tá aparecendo, gente, Facebook User. Se vocês quiserem escrever o nome no próprio texto, para mim e para a gente fica até melhor identificar. Tem um comentário aqui de outro usuário. Deixa eu ver aqui. Ele comenta o seguinte, ó: o espiritismo é a única explicação para a vida extraterrestre? A senhora tem alguma palavra sobre? Então, a gente não pode confundir, né? Ufologia que estuda aparições na matéria, que se refere à matéria, e espiritismo, né? Porque, assim, se a gente for falar na questão de espiritismo, todos nós somos extraterrestres. Eu sou, vocês estão, todo mundo. Porque a nossa alma não nasceu nesse orbe, a gente teve vidas em outros orbes, teve outras experiências, né? Então, tem que separar isso. Quando se fala de ufologia, acredito que você esteja falando da questão matéria, naves na fisicalidade, seres na fisicalidade, porque uma vez que você leva esse estudo para a espiritualidade,
aí muda, né? As coisas mudam, porque daí todos nós somos extraterrestres, todo mundo é extraterrestre. Já dizia o lendário Carl Sagan que todos nós somos poeira de estrelas, né? Então somos esses alienígenas, de certa forma. Né? Enfim, deixa eu ver aqui, tem mais um comentário. Deixa eu ver. Tem um camarada que ele escreveu aqui a seguinte, ó. Eu acredito que Deus criou o universo, seria muita prepotência acharmos que só existe vida na Terra. Deus os criou também. Eu enxergo da seguinte maneira, sempre através da história das religiões, né, tá aí a questão dos sacerdotes que nós tínhamos comentado anteriormente, parece que todos eles botaram uma redoma ideológica e que apenas Deus criou o homem, os anjos, o patamar superior, e os anjos caídos que foram, né, para o umbral, o inferno, ou como muitos subentendem, seguindo Lúcifer, né? E nesse comentário eu entendo assim, né? Acho que o que aumenta a grandeza divina é o fato de que Deus não criou só a gente como um ponto referencial da vida no universo, ele criou a vida do universo com sua enorme pluralidade. Algum comentário? Também acho que seria muita prepotência nossa achar que somos os únicos no universo, né? Até os físicos dizem que isso não é verdade, né? Então, eu acho assim, que a humanidade já passou por 3 feridas narcísicas, né? A primeira foi descobrir que o nosso planeta não é o centro do universo. A segunda ferida narcísica foi descobrir que a gente evoluiu do macaco. E a terceira ferida da humanidade, que foi marcada no inconsciente coletivo da humanidade, foi saber que a gente é totalmente guiado pela nossa mente inconsciente, que a gente está no piloto automático. Então, nossos traumas é quem não nos faz nessa vida, agir nessa vida. E eu acredito que a próxima ferida narcísica da humanidade vai ser o quê? Descobrir que não estamos sós no universo. Muito pelo contrário, existem muitas vidas, né? Somos... Existem muitas vidas. Eu acho que vai ser a próxima ferida narcisista aí da humanidade. E necessária, né? Para um progresso e um processo de evolução, inclusive, né? Tem uma outra pergunta aqui, só para finalizar essa rodadazinha aqui, que as pessoas estão mandando perguntas. Vou exibir essa aqui para a gente, que ela é interessante. Ó. A única resposta para a criação do universo é através de uma deidade? E quem foi que criou as deidades? E olha a gente ainda aqui falando, né, sobre essa questão. Né? Seria uma questão de ótica, né, ou seria uma questão de pontos de vista? Né? Uma vez até que na cultura indiana são vários deuses, mas paralelo à própria cultura indiana, por exemplo, eu acho que lá no interior, entre o México e os Estados Unidos, tem uma cultura de índios que eles falam que uma faca veio do céu, atingiu a terra, e dela saíram 1.600 deuses, o que é o que coloca essa ótica em conflito, né? É como ele pergunta, tudo foi criado de uma deidade, mas como assim tem outras deidades que criaram essa deidade? Qual o ponto de vista que a senhora teria sobre isso? No budismo, eu li um livro budista que faz todo sentido, né? A nossa mente ela é muito limitada para entender algumas coisas. Por exemplo, entender a questão de infinito, porque tem um limite muito grande na nossa mente. Então, a gente entender essa questão do que seria a fonte criadora é a mesma coisa, fazer um ser humano, a gente, uma mente como a nossa, entender o que é uma fonte criadora e como isso funciona, seria o mesmo da gente tentar fazer um teste, um aquário, entender o que é física quântica, o que é a água, entendeu? Ele não vai conseguir entender, porque a mente dele não tem capacidade de entender física quântica, até por ser humano é difícil. Ele não tem capacidade de compreender o que é água, né? Porque a mente dele é muito limitada, a mente, o cérebro de um peixe. Então, tem coisas que a gente tem a nossa mente tem extremamente limitada. A gente só tem 5 centímetros, que é guiado por uma mente que mente muito. Entendeu? Uma mente que está no piloto automático, que está lá agindo pelo inconsciente. Então, tem coisas que não dá para a gente entender ainda. Então, na Kabbalah existem 3 tipos de fé. A fé abaixo da razão, a fé
calcada na razão e a fé acima da razão. Para a gente descobrir a verdade sobre tudo isso, compreender o que é a fonte criadora e tudo isso, a gente tem que atingir aquela fé acima da razão, ou seja, despertar, ser um ser iluminado e estar em conexão, em ligação direta com o todo, entender a nossa conexão direta com o todo, porque a fonte criadora existe dentro de nós somos parte dela, né? Somos um microcosmo. Então, para você compreender o que é a fonte criadora e tudo isso de verdade, a gente tem que ainda expandir muito a consciência para conseguir realmente compreender isso de fato. Aí, os antigos tentam explicar para a gente, através de metáforas e tudo mais, mas a verdadeira compreensão vem dentro da gente através da expansão da consciência. Fantástico. É uma longa trilha para o ser humano seguir. Porque, baseada nessa pergunta, eu fico me perguntando, sabe, muitas das vezes eu vou dormir pensando, nossa, quem criou isso aqui é uma mente que não me alcança. Eu vou ficar sonhando, imaginando, nossa, assim, é complicado, né? É complicado. Eu confesso, eu olho para um céu à noite, eu falo para você, parece que tem alguma coisa lá em cima que às vezes chama e às vezes diz, você é parte disso tudo. Por um momento eu olho até no telescópio que eu tenho e eu olho para planetas distantes, para estrelas incrivelmente distantes e eu fico pensando, a gente não é nada, é só um pontinho, né, dentro de um grão de areia com um pouco de água e terra e um ar para respirar, que gira num raio de sol, uma estação de calceira, mas é impressionante a grandeza das coisas e assim, ficar imaginando a dimensão dessa criação é impossível. É fascinante. É fascinante, com certeza. Bom, eu vou agora para uma pergunta final, essa pergunta já para a gente dar também aquela descansada, mas é uma pergunta sobre a sua influência, né? E assim, como eu pude perceber no seu livro, né, que a gente, além de ter a influência do 12º Planeta, de Sicaria City, né, e os filmes como Jornada nas Estrelas, Guerra nas Estrelas, considerando o cenário que a personagem, a médica, vivencia, né, desde, assim, prefácio. Como é que a senhora buscou nesses livros de ficção algum gatilho ou mesmo chave? Eu lembro que no final dos anos 60, quando o homem pisou na Lua, apareceram nas obras Eram os Deuses Astronautas, de Erich von Däniken, filmes como 2001, Eu Sei no Espaço, mas eu vou falar de Duna. Nossa, tem acho que uma gama de filmes, até de 1955 já tinha a Guerra dos Mundos, né? E, assim, além dos já citados, muitos chegaram a acreditar que fora algo combinado, mas os editores e criadores de ambas as obras separadas, eles garantiram que não foi combinado, né? A senhora consegue definir, de repente, a sua obra nesse contexto? Seria, de repente, uma questão textual? Até fiquei imaginando que em 2014, né, vários projetos espaciais que deram resultado agora, em 2019, né, como a primeira foto de um buraco negro, a LIGO ter detectado ondas gravitacionais, né, e nós temos dado esses passos de descobertas científicas importantes nos últimos 2 anos, né, não tiveram algum gatilho acidental ali? Uma curiosidade. Não sei se você reparou, mas na página 10 do meu livro, A Realidade Madura, está escrito: a ficção científica tem o dom da profecia. Está escrito isso no livro. Então, e é isso que acontece, porque é aquilo que eu já falei, o artista, ele consegue se conectar com o eu superior dele, né? Todo artista, não só a arte escrita, mas todo artista tem aquela conexão com a sua centelha de vida, no momento de criação. Então, e recebe aquela inspiração, né, do seu espírito, que é iluminado e sabe tudo, porque nossa essência, ela é iluminada, é um ser iluminado. Então, a gente recebe essa inspiração no processo criativo. Então, não foi coincidência. Eu não acredito em coincidência, tudo tem um propósito de ser, e não foi coincidência. Foi esse inspiração de criar no processo criativo, a gente recebe inspiração e acaba acontecendo, né? Por isso que não só eu, mas como muitos
artistas de ficção científica e outros artistas conseguiram fazer previsão do futuro. O desenho Simpsons também é famoso, né? Star Trek, nossa, ele adivinhou um monte de coisa, celular, tablet, tudo existia na época, né? Ele preveu tudo isso. E a ficção científica é incrível nesse aspecto mesmo de prever o que vai acontecer, né? Na verdade, recentemente eu vi num episódio, acho que foi até o próprio Alienígenas do Passado, onde eles revelaram que o Gene Roddenberry, né, até então o escritor do livro, ele até antes de 1953, 54, parece que ele fazia parte de um grupo que hoje é chamado de Cientologia, e que, de certo modo, ele com outro grupo de pessoas parecem que através de rituais eles conseguiam contatos com civilizações avançadas que davam a eles a ideia, né, de que o cosmos, ou pelo menos a nossa galáxia, teria um grande grupo, né? Esse grupo é responsável pela paz e organização processual em vários outros mundos, né? E ela está com o símbolo de frota estelar, né? E assim, eu fico me perguntando, nossa, ele tirou desde os desenhos das espaçonaves, a tecnologia, que hoje a gente já está procurando entender como a possibilidade de viajar em dobra, né? Ou seja, dobrar o espaço à frente de uma nave, fazendo com que ela torça o tempo e o espaço muito mais rápido do que faria na luz, e chegaria a destinos que estão a milhares ou milhões de quilômetros em apenas horas, ou segundos ou minutos. E o paralelo estranho disso é que até o próprio Bob Lazar, que ele comentava sobre a tecnologia dos OVNIs que ele pesquisou na Área 51, falavam que usava de um elemento que acionava sistemas antigravidade. Então, assim, eu comecei a pensar sinceramente, será que era só inspiração? Como a senhora falou, eles parecem ter se conectado a esse eu, e até um cenário que eu já li, que alguns mitos antigos falavam sobre um conhecimento multidimensional, que eles chamam de conhecimento acástico, né? O conhecimento acástico seria a fonte da onde o indivíduo em estado espiritual ou em estado de meditação consegue acessar essas bases de conhecimento. É como se fosse uma espécie de grande biblioteca intergaláctica, onde você baixa aquele conteúdo de acordo com o teu grau de evolução que você poderia, né? Então, eu fico perguntando, Melissa, será que por um momento, assim como o Albert Einstein, em que em dado momento ele viu a luz se movendo de um poste para outro como se fosse um feixe, o próprio Nikola Tesla nasceu numa tempestade de raios. Vários outros personagens, até a própria Joana d'Arc, ela disse que teve um sonho de um anjo que entrou no quarto dela, né, que se é que podemos interpretar assim como sendo um ser angelical ou talvez um ser avançado, né, que ela entendeu como algo divino e maravilhoso. Então eu fico fascinado, assim, a senhora tem uma perspectiva dessas ideias, assim, como a senhora falou, né, a senhora teve a sua conexão com o seu eu criativo e espiritual. Será que foi só uma mera coincidência? Às vezes eu fico imaginando, sabe, sinceramente. Eu não acredito em coincidência, não, mas é isso que aconteceu comigo, que eu encontro meu superior através da arte escrita, né? Cada um tem sua forma de encontrar isso, todo mundo é capaz de fazer, né? Toda pessoa tem a capacidade de se encontrar com o seu superior, cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua forma, basta ir atrás, procurar, né? Tentar descobrir. E é interessante que você falou agora sobre esse banco de dados que tem, né? Quando eu sonhei, né, a história da realidade de Madu, que eu era Madu, fui abduzida, aí a Tara, a conselheira da Madu, pegou e colocou uma bola de luz dentro da cabeça da Madu, no caso era eu, no meu sonho. E essa bola de luz, parecia que era uma informação que, ao longo do processo criativo de escrever a história, parece que eu fui decodificando aquela informação, sabe? A história foi fluindo. É interessante isso, então pode ser conhecido realmente isso, algum acesso a algumas informações que está além da minha compreensão.
tenha sido algum tipo de coisa que eu sou totalmente inconsciente, né? Se foi alguma coisa assim, eu não tenho consciência nenhuma, e para mim também não importa assim, o que foi, sabe? Porque eu não acredito assim, de jeito nenhum que eu seja mais especial do que alguém, ou que eu tenha alguma habilidade que outra pessoa não tenha. Tudo que eu fiz desse negócio de conexão com o superior, todo mundo pode fazer e deve buscar fazer, né? Tem que correr atrás disso, do autoconhecimento, de despertar amor ao próximo, porque a gente está aqui para isso, né? Esse é o propósito da vida, é fazer nascer, ter a conexão com a nossa centelha divina, expandir a consciência, esse é o propósito da vida. Com certeza. Tem aqui, ó, tem um usuário aqui comentando, eu vou expor aqui a publicação dele, ó. Até no seu livro a senhora relata, né, que é praticamente foi como escrever sonhando acordada, né? E ele está comentando aqui, ó, quem sabe que não sonhou e no subconsciente trouxe essa previsão? Pergunta do usuário agora. Pode ser. Tudo é possível. É aquela história, né? Certa vez, eu vou contar um fato curioso. Quando eu era pequenininho, certa vez eu fui a uma igreja católica e, do nada, não sei o que me levou a perguntar para um padre, que provocou até uma discussão para a qual nunca mais eu fui numa igreja católica na vida, talvez até o caminho para o qual eu fui, para a espiritualidade, seguindo dos meus pais, é que eu perguntei ao padre se, por acaso, Adão e Eva tinham um umbigo. Como é que um garotinho de seus 8 anos de idade pergunta uma coisa dessa? Né? Considerando que, poxa, a minha família me deu a grade de conhecimento. E, assim, quando eu pergunto esse detalhe, alguns não sabiam falar, outros desviavam. Então, assim, certa vez eu sonhei, né? Eu sonhei e eu vi a origem, mas é algo que me é tão particularizado que às vezes eu penso para mim que eu não deveria de citar, mas é algo que é pessoal. É como sonhos que muitas pessoas têm de eventos futuros, de algo que muitas das vezes elas não falam por medo até de passar algum vexame, problema, ou etc. Assim como os casos de abdução, que até as pessoas desenvolvem, depois do processo de abdução, algumas desenvolveram alto talento em música, em arte, em escrita, em uma série de fatores, elas até se tornaram melhores em termos de produção na vida. Então, tem até um caso que depois eu descobri que foi até uma fraude, daquele Stan Romanoff, né, que ele começou a desenhar equações depois de dizer ter sido abduzido e tudo mais. Aquilo ali, a grosso modo, eu não dou nenhum crédito, porque eu descobri que era nada mais do que uma fraude, uma pessoa doentia querendo esconder um caso ali negativo que ele fez com a família dele, inventou esse papo de extraterrestres para dizer que aquilo acontecia por causa deles e não era. Mas o caso dele tem pontos de diferença interessantes. Por exemplo, Beth Barney Hill, quando sequestrados a bordo de uma nave, né, que eles tiveram uma inspeção total, né, e os seres coletaram a genética, a Beth pôde ver dentro da nave um mapa, né? E o ser olhava para ela e falava: olha, vocês estão nesse lugar, mas vocês já estão aqui há muito tempo. Assim, tem relatos que eu não preciso nem pegar o paralelo. Ela simplesmente começou a desenvolver um dote por astronomia, no caso da Beth Hill, que ela tinha até um estranho ritual. Ela sempre ia para o mesmo trecho da estrada, esperar que aquela nave reaparecesse novamente. Mas ela fez isso até que, infelizmente, acho que ela veio morrer em 1999, 1989, mais ou menos uma época dessa. E assim, foi estranho, porque dá-se a entender que, de certa forma, né, a gente receba essas influências em vários graus, seja nos sonhos ou no consciente, até como a senhora definiu, né, no próprio episódio em que a mãe de Madhu foi influenciada por Tarala, né, para receber o próprio nome, né, quando ela era nenenzinha, recém-nascida. Eu fico pensando nessas conexões, gente, é fascinante. Eu não tenho palavras para descrever. É muito legal. Tá? Bom, Melissa, antes de mais nada, eu vou às considerações finais, mas primeiramente eu
quero te agradecer do fundo do coração por você dedicar a mim, aos meus amigos. Eu que agradeço. Essa uma hora. Assim, acho que não só uma entrevista esclarecedora, mas uma entrevista que nos deu um passaporte. Vou falar para vocês, hein? Leiam esse livro, porque a mente de muitos aqui vai dar uma nova ideia dimensional de vida, de existência, porque é o que ele tem feito comigo e eu só confesso que eu gostei muito dessa nossa entrevista. Foi um bate-papo agradável, eu assim pude rir. Olha que muitas das vezes que eu vou entrevistar as pessoas eu tô sério, e às vezes eu tô, nossa, aqui eu tô satisfeito, completo, feliz de poder absorver. Eu também me senti muito bem. Né? E assim, queria que a senhora desse as suas considerações finais a todos os colegas do nosso grupo Caçadores Jovens e futuros leitores, e por que não dizer futuros leitores, né? Eu vou deixar a senhora aí à vontade na tela, por favor. Bom, queria dizer para vocês isso, que esse é um processo, eu sei que é uma fase difícil, essa está sendo uma fase difícil, essa da pandemia. Esse é um chacoalhão que a humanidade está levando, um aviso que a gente precisa mudar, então vamos aproveitar esse momento para ir atrás de autoconhecimento, curar as feridas, ir atrás de despertar o amor ao próximo, tentar ajudar, tentar ter mais responsabilidade com relação ao próximo e tomar cuidado com o que a gente fala, parar de criticar os outros e passar a fazer autocrítica da gente e tentar botar gratidão no coração da gente, porque gratidão é um sentimento mais transformador e mais mágico que existe. Então, trabalhar com gratidão e ficar tendo fé, porque se você acreditar que tudo vai dar certo, porque nós criamos a nossa realidade. Quando a gente muda, o mundo ao nosso redor muda. Então, é isso. Vamos fazer o mundo mudar? Como? Mudando a gente. É isso que pode me tirar da tela. Cheguei aí que vai me dar vergonha. Bom, para terminar essa nossa entrevista aqui, eu vou pedir licença, é um spoilerzinho microscópico, tá? Que eu vou fazer do seu livro. Calma, tranquilo. Pode não, pode. Como a senhora descreve, né? Como a senhora descreve, o amor, ele tudo constrói, tudo cria, tudo muda. Né? Se você alimenta os seus filhos, não só com comida, mas com conhecimento, com entendimento da função que ele vai ter nesse planeta novo que a gente espera que venha depois dessa pandemia. Somos todos agora os responsáveis desse processo. Eu diria para vocês até mais, essas civilizações superiores estão agora nos observando, tentando entender esse nosso desafio moderno. O primeiro passo, né, da independência humana sobre a sua própria ideologia narcisista. Né? Todo o tempo a gente ficava vendo as pessoas falando: não, vai vir sexta-feira, eu vou fazer festa, eu vou para farra, para diversão. Pois não tem aquela palavrinha que muitos falam, né? Sextou. Não tem. Agora é qualquer dia que você tem aí em casa, refletir, olhar para aqueles que você ama, para aqueles que você acredita, né? Trabalhar o sentimental, a eloquência, a atenção, porque com certeza eu acho que essa pandemia ela é uma prova de larga escala para demonstrar para a civilização humana que acabou essa era de ter que trabalhar porque precisa de beneméritos materiais. Está na hora dela, de repente, trabalhar agora num processo muito maior para que ela possa, com esses grandes processos, ser integrada, talvez, à verdadeira civilização a que fazemos parte, seja nesse sistema solar, seja no nosso aglomerado de estrelas locais, na nossa galáxia ou além dela. Beleza? Gente, obrigado a todos Namastê, obrigada a todo mundo. Essa entrevista fantástica, Namastê. E, Melissa, eu quero ter uma outra oportunidade para a gente conversar quando você lançar esse livro futuro. Eu faço questão aqui de convidar todos do grupo quando tiver essa nova oportunidade. Tá, obrigada, eu venho sim. Estou à disposição. Gente, vida longa e próspera a todos vocês.
Em alguma galáxia a gente se vê por aí, caçadores de OVNIs. Até breve. Valeu!